Agora, o que chama a nossa atenção aqui na carta de Tiago, e no trecho que nós estamos estudando, é que ele fala que existe um papel especial da língua na concretude da vida cristã. Para Tiago, uma das expressões mais claras do acolhimento da palavra de Deus é o controle da língua. E talvez os crentes que receberam essa carta tivessem algum problema com a língua. O que viemos e convenhamos não é muito difícil de pensar, né? Afinal de contas, acho que todos nós temos problema com a língua, não é? Falamos demais, falamos o que não deveríamos, falamos no momento errado, da forma errada, para a pessoa errada, falamos aquilo que desagrada a Deus, deixamos de falar aquilo que agrada a Deus. Língua é um problema. É curioso observar isso. Boa parte dos problemas que nós temos na igreja é fofoca. Boa parte dos problemas mais comuns na igreja, giram em torno de fofoca. E muitas vezes os crentes revestem a fofoca de piedade. Eles falam assim: olha, eu vou te contar uma coisa do fulano, mas não é fofoca não, é para você orar por ele, tá? É uma falsa piedade, mas é um problema da língua. Nós temos isso. No almoço, nos nossos almoços de domingo, nós nos reunimos para falar: você viu a fulana de tal? Nossa, ela passou por mim e nem me deu oi. Nossa, terrível. Mas ela estava em pecado mesmo, ela está mesmo. E nós começamos a destilar veneno ali. O crente tem um problema com a língua. Na verdade, não só os crentes. O ser humano tem um problema com a língua. Mas talvez os leitores de Tiago tivessem algum problema especial ali, de modo que ele deu uma ênfase a isso. Se vocês olharem o capítulo 3... os versículos, a partir do versículo 1, vocês vão ver que o capítulo 3, boa parte do capítulo 3, é marcada por essa temática do controle da língua. Olha só, Tiago 3, meus irmãos, não vos torneis muito de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Notem o seguinte, Tiago aqui aplica o perigo da língua aos mestres. Ele fala: cuidado, não é para todo mundo se dar uma de professor aí. Infelizmente, é o que nós temos visto hoje nas redes sociais. Todo mundo tem alguma opinião teológica sobre tudo. Todo mundo. A pessoa é um pitaqueiro teológico. Toda hora ela dá opinião sobre alguma coisa. O Johnny Depp e o caso da moça lá. Não, porque a Bíblia é tal coisa, tal coisa, tal coisa. Porque o Lula falou tal coisa. A Bíblia é tal coisa, tal coisa, tal coisa. Porque o fulano de tal falou tal coisa. Porque a Bíblia é tal coisa, tal coisa, tal coisa. Todo mundo, o tapa do Will Smith. Todo mundo quis falar do tapa do Will Smith. Porque a Bíblia é tal coisa, tal coisa, tal coisa. Todo mundo assume a postura de mestre na internet. Todo mundo assume a postura de teólogo que tem algo a ensinar. Tiago fala: segura a onda. Maneira aí. Não sejam muitos de vós mestres. Porque quem ensina tem um rigor maior. Se você se aventura a ensinar na internet, cuidado. Haverá um rigor maior para você. Veja como ele continua. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos, para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também é a língua. Pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela, bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela, amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Para Tiago é muito claro
que uma expressão concreta da fé interior é a língua, o modo como nós controlamos a língua. E esse é um assunto que nós precisamos nos debruçar com bastante atenção. Não só por conta do nosso palavreado, mas por conta do que nós falamos, do que nós não falamos, de como nós falamos.